Engenhando Talks. Apresentação: Professor Fernando Lavoie. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Lavoie, sou diretor do CETEP, aqui na Escola de Engenharia de São Carlos. Esse é o Engenhando Talks. Vamos conversando com um professor muito importante aqui para a nossa escola, né? O professor Renato Belhot. Vamos falar sobre metodologias ativas de aprendizado. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite aqui e conversar conosco. O prazer é todo meu. Estou aqui à disposição porque você quiser saber e eu puder responder. Maravilha, vamos começar. Bom, muito se fala sobre metodologias ativas de aprendizado. Está na moda até, né, entre os professores, falar sobre metodologias ativas nesse sentido. Porém, para a engenharia, como é que a gente pode aplicar na prática do ensino de engenharia esses tipos de metodologias que são mais modernas, vamos dizer assim, né? Existe uma frase dita por um amigo meu, que ele é professor da física de São Paulo, que é Cláudio Dib. Ele vem militando nessa questão do ensino de física. Não deixa de ser uma área exata, que ele diz assim: o ensino vai bem, mas o aprendizado não. Porque daquela época, nós estamos falando em coisa de 15 anos atrás, já se questionava muito o modelo de ensino de engenharia. Eu digo por isso porque a proposta aqui do CETEP foi essa, foi tentar modernizar e ensinar de alguma maneira, ensinar, é ruim usar a palavra ensinar professor, mas mostrar ao professor que ele poderia fazer diferente. Algumas coisas diferentes do que simplesmente o modelo da transmissão, que é ir em sala de aula, ser o especialista que fala e o aluno aquele que recebe. Quer dizer, em momento algum, nesses anos todos, a minha formação e a sua provavelmente foi muito parecida com isso, o aluno é muito passivo, ele fica numa atividade passiva e a gente acreditava que o professor fazendo a parte dele, o aluno estaria fazendo a parte dele, quer dizer, 50%, 50%. Aí se o professor faz 100%, é um bom professor, de nada resolve, porque a gente não consegue avaliar a aprendizagem. O processo de aprendizagem é diferente, a construção do conhecimento se dá de maneiras diferentes, e principalmente para essa geração agora. Essa geração tem modelos de paradigmas e processos diferentes, são nativos tecnológicos, nasceram na tecnologia. Nossa geração é de imigrante tecnológico, né? Tivemos que migrar para... E fomos educados num modelo formal. E o que acabou acontecendo é que nós reproduzimos esse modelo durante muitos anos. E houve muitas queixas a partir daí. Os alunos reclamaram. Eu presenciei na minha vida acadêmica muita coisa. Professor, mas tem professor que é muito ruim, tem professor que não ensina a gente não participa da aula, tem que ficar quieto. E aí é que começaram a levantar alguns parâmetros para que... Como é que eu faço para o aluno ser mais ativo? Como é que eu faço para o aluno participar mais da aula? Como é que ele demonstra interesse? Como é que ele responde a pergunta? Como é que ele interage com os colegas? Porque nem isso era permitido, né? Isso era entendido como conversa. Então, eu penso que a aprendizagem ativa ela veio nesse contexto mesmo, de facilitar a participação do aluno na aula. Participando, ele acaba construindo parte do seu conhecimento, ou seja, ele é um elemento ativo na construção do conhecimento dele. Mas, para isso, precisa preparar a sala de aula, o professor precisa se preparar psicologicamente para aceitar aquele barulho, aquele movimento dentro da sala, porque está acostumado todo mundo sentadinho, quietinho em fila. Então eu vejo que essa é uma mudança que vai ter que ocorrer e vai ter que ser gradativa. O professor se acostumar a um novo modelo, dar mais liberdade ao aluno. E a gente, professor, a gente que tem a formação de engenharia, somos engenheiros, a gente não foi preparado para isso. Não foi, a gente foi preparado para esse modelo convencional em que a gente fala e o aluno escuta, calado, passivo, como você comentou. É verdade. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades, aí, indo mais para a nossa área de engenharia, que o professor, o docente na área de engenharia tem para conseguir migrar para os modelos de metodologias mais ativos? Bom, eu acredito que ninguém migra sem conhecimento. Nada nessa vida acontecerá sem que os professores sejam preparados para isso. Eu vejo o CETEP como um papel fundamental nessa transição. Sozinho o professor não vai fazer.
Existem experiências já relatadas que professores tentaram mudar a sua dinâmica dentro da sala de aula e não deu certo. Porque foram por conta própria, sem estrutura, se basearam em artigos que leram. E o artigo, quando ele é publicado, ele nem sempre dá todos os detalhes. Quer dizer, não se publica fracasso, só se publica o que deu certo. O que deu errado não fica. E o professor, quando tenta reproduzir isso, ele não consegue. Então eu vejo assim, o passo fundamental é criar. As universidades americanas têm o Learning Center, Learning Systems, que é para ser o elemento propagador de novas tecnologias, de novas metodologias de ensino, novas práticas de ensino, novas estratégias, porque sem isso, o professor de engenharia, particularmente, não vai conseguir. Além do que, ele é muito reticente a essa questão da aula em si. A aula, até hoje, ela não foi valorizada o suficiente para permitir que o professor invista nisso. Ele investe em pesquisa, investe em projeto, em publicação de artigo, e, infelizmente, durante esses anos todos, a dinâmica, a moeda de troca foi essa. Você publica, você ganha não sei o quê. Você pesquisa, você ganha não sei o quê. E a aula, no relatório do professor, era uma linha insignificante, eu dei aula de tal disciplina. Então, eu vejo como primeira coisa a ser pensada, tem que preparar o professor. Ele não adianta, ele tem que aceitar o fato de que ele não está pronto para isso aí. É isso mesmo, precisa de metodologia e treinamento, né? E mais, é o que o senhor falou, o ensino precisa ser mais valorizado dentro da universidade, né? Porque o ensino é fundamental, a nossa prioridade zero, sem sombra de dúvidas, né? Numa universidade de prestígio como a nossa, é a graduação, formar profissionais. Essa é a nossa prioridade zero, né? Bom, partindo agora aqui para as questões mais metodológicas, a gente está aqui com um especialista em metodologias ativas de aprendizado. Professor, eu queria que você comentasse, dentro das metodologias, como é que são os níveis de aprendizado? Como é que a gente pode analisar os níveis de aprendizado? A avaliação da aprendizagem sempre foi uma questão muito difícil. Mesmo nos modelos que a gente está habituado, que é o modelo formal de transmissão, a prova ela sempre foi uma coisa formal, é um mecanismo para se dar uma nota, não para medir aprendizado. Por exemplo, qual professor, qual disciplina declara quais são os objetivos de aprendizagem? Ou seja, ele quer saber o que é que ele espera, o que ele espera que o aluno seja capaz de fazer ao fim daquela disciplina. Se você olhar as ementas das disciplinas, você vai ver o que a disciplina vai cobrir. Mas ninguém fala ao final dessa disciplina, o aluno vai ser capaz de andar 100 metros com uma perna só em 10 segundos. Muito bem. A partir do momento que você define o que ele tem que fazer, a avaliação fica fácil. Ele tem que ficar numa perna, andar 100 metros e você mede o tempo que ele levou. Agora, do jeito que nós ensinamos, do jeito que é o modelo da transmissão, o professor ensina, ele não sabe o que vai avaliar, ele não sabe nem primeiro o que o aluno tem que aprender. Ele acha que é o que ele tem que ensinar. Aí a avaliação ela fica mediante uma prova, ou mediante um projeto, ou mediante um trabalho que vai fazer de pesquisa, alguma coisa do tipo. Então, sempre já foi, na minha forma de ver, a avaliação era uma tapeação mesmo. Tapeação. Era um procedimento administrativo formal. Eu tinha que dar uma nota ao final do ano e, se o cara soubesse reproduzir exatamente aquilo que eu queria, do jeito que eu queria, do jeito que eu falei, seguindo os passos do algoritmo que eu dei, pronto, estava certo. Então, era um modelo de reprodução. Reprodução do modelo do professor. Na metodologia ativa, o modelo tem que ser do aluno. Ele é que vai dizer como é que ele aprende, o que ele gosta, o que chama mais a atenção dele. É dar essa liberdade para que ele possa navegar dentro. Então, você pensa fazer, por exemplo, um projeto, mas o projeto tem que ser ao vivo, tem que ser na sala de aula. Tem que ter participação dos pares. Tem que ser trabalho em equipe, mas um trabalho em equipe formalizado e fiscalizado, quer dizer, olhando para esquecer aquele mecanismo da tapeação, né? Um faz, 5 dão o nome. Não nesse tipo de coisa estou me referindo. Estou me referindo à sala de aula mesmo. Quer dizer, eles têm que trabalhar ali, eles têm que construir, e, principalmente, eles têm que participar, têm que dizer o que eles querem aprender. Hoje, a tecnologia faz com que o aluno saiba qualquer assunto, basta ele tem o mundo na mão dele, no celular dele. Então, você vai dar uma aula, vai ficar reproduzindo, ele olha aquilo lá, ele é capaz até de te dizer, professor, não é bem assim.
tem uma coisa que ele viu lá de um outro professor que gravou. Então, as metodologias ativas, elas vão privilegiar a participação do aluno em sala de aula, que é o que é mais importante, e que é difícil de avaliar. Então, o professor vai ter que ser preparado para avaliar. Existe um sujeito que ele definiu uma coisa chamada alinhamento instrucional, que ele diz assim: você precisa definir seus objetivos de aprendizagem, você precisa escolher os métodos que são adequados a passar aquele conhecimento, definir as questões de avaliação e ver se essa medida de avaliação realmente atinge os objetivos pretendidos. Então, ele chama isso de alinhamento. Se você não alinhar objetivo com método, com avaliação, e como é que a gente faz isso hoje? Hoje define um objetivo, escolhe o método que é mais fácil, que seria dar aula, e a avaliação faz uma coisa que é uma prova. Quer dizer, então, imagina, veja que nós estamos remodelando todo esse processo. Não é uma coisinha assim, nós vamos aplicar a metodologia ativa agora e pronto. E falar, professora, faz isso, faz agora, faz um projeto, faz avaliação em pares, por exemplo, voltando à questão da avaliação. Essa é uma outra coisa interessante. Quer dizer, a gente não confia muito na avaliação do aluno. O que é a avaliação em pares? Eu dou o meu trabalho para você avaliar. E você diz o que quer. Eu cheguei até a conversar com o professor Fábio sobre isso, que a gente não sabe usar a avaliação por pares. Porque o aluno vai se colocar no papel do professor e ele não se sente confortável para fazer isso. Mas a gente poderia dizer, olha, você vai olhar o trabalho do seu colega e vai observar esses pontos aqui. E tome como base o que você fez. Não é para avaliar conteúdo, estrutura. Não. Você fez esse trabalho também. Então você avalia em relação ao seu. Ele falou de coisas que você não falou? É um ponto importante para você destacar. Oh, ele falou do que você falou, mas falou de uma forma errada, de uma forma incompleta. Então nem a avaliação por partes, que seria de aluno para aluno, a gente consegue efetivamente. Então, Fernando, para dizer o seguinte para você, tem que ser uma remodelação completa. Eu não vejo a aprendizagem ativa como uma coisa isolada, que você vai, é essa técnica aqui, é essa estratégia. Não vai funcionar. Como você está dizendo, professor, é uma nova cultura. Exatamente. É uma nova cultura para dar aula, porque na forma tradicional que a gente leciona hoje, tem alunos que participam mais da aula e ficam com notas piores do que alunos que entendem o mecanismo e se preparam só para aquelas partes importantes, que no caso é a prova, né? E isso mostra para a gente que a gente está no caminho errado, realmente, né? Está um método obsoleto. Professor, como é que a gente pode implantar, por exemplo, algo que eu acho que é bastante salutar, mas é difícil, avaliação continuada? Porque é isso, né? Você vai criando atividades e vai avaliando continuamente, como você falou, com o aluno dentro da sala de aula, né? Exatamente. A avaliação tradicional ela é dividida em duas modalidades, a formativa e a somativa. Uma delas é feita só para dar nota. Então, no meio, a cada 2 meses, você faz uma prova, faz alguma coisa, faz um exame e dá nota. E a formativa é aquela que procura, em relação aos objetivos, você dizer, bom, o que é que foi atingido e o que não. E aí, quando você, para responder a sua pergunta, eu podia me basear na formativa, na avaliação formativa, que é essa avaliação continuada. Você faz alguma coisa, avalia, vê o que não funcionou e adota mecanismos corretivos para voltar para trás e para ver aonde errou. E daí para frente, retomar aquilo ali, continuar o conteúdo, mas retomando aquilo. Aplica novamente. Então, a avaliação continuada, ela vai significar mais trabalho para o professor. Então, aí eu vou voltar àquela questão anterior. Qual o valor que ele vai dar a essa coisa? Se a universidade em si não valorizar, não demonstrar que ela está dando valor a essas coisas, o professor vai ter trabalho na hora de aplicar metodologias diferentes, ele vai ter que aprender, ele vai ter que ser ensinado, ele vai ter que avaliar, por exemplo, para fazer uma avaliação mais concreta, ele vai ter que acompanhar, refazer, reformular, mudar o curso. Tem professor que dava o curso há 20 anos com o mesmo material. Eu conheci professores assim.
inclusive colegas que fizeram isso. Então, você imagina essa mudança que vai ocorrer, que deve ocorrer, porque não tem outra maneira. A geração, o ensino está fracassado. Se a gente insistir nesse modelo, o ensino vai fracassar. Os alunos vão ficar completamente desmotivados para isso. Eu desde o ano passado, professor, eu estou tentando incluir algumas metodologias ativas, né, nas minhas disciplinas. E, lógico, a gente tem que se preparar, alguma coisa não dá muito certo, mas a grande parte das minhas tentativas assim, foram com êxito, e a gente enxerga do outro lado, que é o mais importante, o nosso público, o estudante, ele reage positivamente, ele gosta disso. Com certeza. Ele gosta, então isso é muito importante para a gente, né? Vale a pena a gente se preparar, se instruir, entender as metodologias e colocar na prática. Cada um da sua maneira, né? Porque a gente já dá aula há bastante tempo e aí você tem aquele teu jeito, né? De lidar com os alunos e tal. Indo para... Voltando aqui para... Me permite um detalhe interessante. Quer dizer, de manhã a gente estava conversando sobre inteligência emocional. Quer dizer, quando você parte de uma metodologia diferente, você começa a tratar o aluno de uma forma diferente. Ele começa a se sentir mais próximo da realidade, mais próximo do mercado de trabalho, porque ele está interagindo, ele está tendo a opinião de falar, está vendo a opinião dos outros, está tendo que aceitar ou refutar, negociar. Então, o aspecto do aluno em si trabalhar nas questões da aprendizagem ativa favorece até essa questão do trabalho futuro. Quer dizer, de trabalhar a inteligência emocional, que é uma das coisas que a gente, infelizmente, não trabalha. A gente só aposta no QI, não é o que indicou, né? Seria o quociente de inteligência. E hoje eles falam que o quociente emocional é que vai fazer a diferença. Ou seja, e nós não estamos preparando. Imagina assim, uma avaliação por pares, uma metodologia ativa em que o aluno está participando, está ativo, ele está usando a inteligência dele. Ele vai ter que entender as emoções, vai ter que controlar as suas emoções. Então é um aspecto muito positivo sobre esse ponto de vista. Saber trabalhar em equipe, né, que exatamente, é um negócio tão manjado, mas os alunos têm dificuldade. Né? Saber a hora que ele vai ter que ser o líder do grupo e vai ter que se expor, né? Isso realmente é importante, a gente tem que colocar dentro das nossas disciplinas. Pensando aqui na nossa engenharia, né? Aqui temos 10 cursos de engenharia aqui na nossa escola, uma escola de 70 anos, mais de 70 anos, super tradicional. A gente tem o desafio de pegar a teoria, que são os conceitos de engenharia, a gente usa os conceitos lá da física, usa a matemática para modelar a física, e a gente dá uma bela de uma ajeitada nisso tudo para conseguir colocar na prática, que são as metodologias de engenharia. Né? E aí vem uma dificuldade. O professor de engenharia fala assim, eu preciso dar a teoria. Eu não posso só ficar dando exemplos, ou casos de obras, ou projetos. Como fazer com que a metodologia ativa, ou as metodologias ativas, nos ajudem a dar uma teoria um pouco mais tranquila, sem aquele peso da teoria, e a gente consiga mostrar dentro de uma disciplina a aplicação prática de engenharia? Isso é difícil, né? Eu vou usar a referência do David Kolbe, que ele cria um sistema de referência em 2 eixos perpendiculares, formando 4 quadrantes. E que depois teve a contribuição, ele define nos eixos, no eixo vertical, lá em cima a experiência concreta e embaixo a conceitualização abstrata. A experiência concreta é o cara que está voltado para aquilo que é concreto, para a realidade, para o mundo, está aberto às mudanças e às novas alterações que ocorrem. E a conceitualização abstrata é aquele cara que conceptualiza tudo, ele é muito voltado para os seus valores, então ele tem valores individuais muito fortes. No eixo horizontal, no extremo direito, estaria a observação reflexiva. É aquele cara que observa antes de agir. E no outro extremo estaria a participação ativa, que é aquele cara que age antes de pensar. Já sai fazendo antes de pensar. Só aí a gente já vê que tem umas situações muito interessantes, né? Que é você dizer assim, bom, olha aqui, ó, esse negócio aqui, o que você quer fazer com ele? Ah, não, eu preciso ver primeiro como é que funciona, não tem uma referência que eu possa ler. E do outro lado o cara já quer partir para fazer alguma coisa. Essa estrutura ela sofreu uma contribuição de McCarthy,
que foi inserir perguntas nesses 4 quadrantes. Ele diz o que acontece ali dentro, tem um detalhamento um pouquinho que a gente pode falar depois. Mas, para responder a sua pergunta, eu vou me ater só a essas questões das perguntas. No primeiro quadrante é o porquê, no segundo o quê, no terceiro como e no quarto EC. Então, no primeiro quadrante está a experiência concreta com observação reflexiva. Então, é o cara que é aberto à realidade com aquele cara que gosta da teoria, do conceito. Então, naquele porquê, ele fala, vai lá na realidade, traga os problemas para os alunos. Agora, em sala de aula, eu trago os problemas. Olha, tem tal assunto, tal área tem esse problema, tal área tem esse. Trago especialistas para poder falar sobre o mesmo problema. Então, eles sabem que esses problemas existem na realidade. Porque não adianta falar, essa teoria aqui resolve o problema. Mas qual? Eu mesmo passei por essa dúvida, mas faço o que com isso aí? Né? Ela serve para quê? Era teoria pela teoria. Então, no primeiro quadrante, você vai, traz o porquê, traz os problemas. No segundo quadrante, que é a delimitação é pela observação reflexiva e pela conceptualização abstrata, e você entra com a teoria, que é o quê. Quer dizer, o que é que eu preciso saber para resolver esses problemas aqui. Então, praticamente, o aluno já viu que tem o problema, ele existe, ele é real, ele é concreto, e agora ele vai ver aquela teoria. Então, estou me referindo agora à pergunta que você me fez. Ele vê aquela teoria contextualizada. Ele não está vendo a teoria solta no ar como se fosse um fantasma que apareceu de repente, porque é assim que a gente se sente. Então, terceiro quadrante é o como. Conceptualização abstrata com experiência prática. Nesse quadrante, você vai dizer, esse problema aqui se resolve com essa teoria aqui. Então, vamos ver como é que a gente aplica essa teoria. Essa teoria, que está baseada nesse conceito, para resolver esse problema. Então, em vez de dar listas de exercício e projetos teóricos, a gente está dando um projeto prático, para ele aplicar aquilo que ele viu na teoria para resolver um problema que foi mostrado para ele, que inclusive ele pode ir na prática buscar. O professor pode se dispor a falar, vocês vão e busquem problemas ligados a tal área. Vem para a sala de aula, eu te ensino, a gente discute a teoria, pode até ser dentro de uma abordagem diferente, como a aprendizagem ativa, e põe o aluno para resolver. Aí entra o projeto. Quer dizer, o projeto está contextualizado numa teoria e numa realidade. Então ele vai e trabalha no projeto, que é o como. E o último quadrante, que é da experiência ativa com a experiência concreta, a pergunta é esse: o que acontece se? Então você pega aquele problema que você trouxe da realidade e fala, escuta, agora suponha que eu queira mudar um pouco essa condição aqui. Porque já pegou uma condição estruturada. O que acontece? Né, o EC é isso, quer dizer, o que acontece se... E se eu não tiver esse dado? Se esse dado não for confiável, se essa informação eu não tiver, se eu quiser construir tal coisa, o que é que eu tenho que fazer? Então aí você dá a oportunidade do aluno de rever a teoria, de rever aquela técnica que foi ensinada para ver como é que ele abordar aquele problema. E é por isso que a metodologia de Checklin ela passa a ser tão importante. Porque a realidade ela vai mudando, E no ensino tradicional, o professor dá um probleminha fechado, bem estruturado, que aceita uma única solução ótima, e está tudo presente ali. E quando ele vai para a prática, para o mercado de trabalho, a realidade não é essa. Então, eu acho que é o jeito, é uma referência muito interessante de você contextualizar problema e teoria. Bom, bem interessante, professor. Então quer dizer que o professor que dá um projeto em sala de aula, ele está dando um projeto provavelmente muito limitado, né? Com condições de contorno simples, que sejam de fácil domínio, né? E, na verdade, se você seguir, por exemplo, essa metodologia, você consegue contextualizar essa teoria dentro da problemática mais próxima possível da prática, né? Ele vai viver. Exato. Bom, muito interessante. E isso não adianta, a gente tem que estudar, né? A gente tem que estudar, tem que entender as metodologias e, sobretudo, tem que aplicar, errar. Eu acho que utilizar metodologias ativas é errar, corrigir, né? E conseguir acertar e fazer as coisas de uma maneira... O ativo, por um lado, ele diz isso, né? Ele traduz dinâmico, né? Aprendizagem dinâmica, que ela tem que
ela tem que se movimentar. Ela não é uma coisa fixa. E acho que quando você chama os alunos e deixa os alunos mais como protagonistas da aula, a coisa fica mais fácil também, né? Com certeza. Porque a gente tem condição de ir consertando, de ir, né, mudando um pouco a rota da aula de acordo como o nosso público responde, né? Exatamente. Então o aluno passa de um mero espectador para ser um ator. Então ele entra dentro da peça. E o professor faz o papel do diretor. Ó, peraí, sua fala está fora de contexto, ó, né? Ele vai conduzindo. Para isso precisa aceitar você perder o papel de especialista e começar a assumir um outro papel. O papel de orientador, de conselheiro, do que propriamente daquele professorzão que é o centro das atenções, né? Exato. Eu já dou aula, professor, há 12 anos, né? E para mim já aconteceu vários anos. Um ano eu tinha um tipo de espectador lá, de público, né? Um certo padrão. Passava um ano, eu já tinha uma turma completamente diferente da do ano passado. Aí eu falava assim, pô, mas é a mesma geração, é o mesmo tipo de aluno que entra na universidade e eles são completamente diferentes. Utilizando metodologias mais modernas, a gente consegue ter um melhor manejo disso, né? Mais ou menos homogeneizar ali. Exato. Exato. Então é interessante, você começa a ter mais ferramentas para conseguir passar o teu conhecimento. Porque no final das contas a gente está aqui como facilitador para formar bons profissionais para o Brasil, né? E a nossa área, a área de engenharia, é uma área que faz bem para a sociedade, né? A gente constrói para a sociedade de maneira sustentável, socialmente correta. A gente produz aqui excelentes engenheiras e engenheiros, né? Professor, num outro aspecto aqui, vamos falar um pouquinho sobre estilos de aprendizagem. O que seriam, né? Se perguntar para um professor leigo, vai falar, bom, meu estilo é mais ou menos assim, mas não é isso, né? O estilo é gostar de usar terno, camisa de gris. Quer dizer, você tocou num ponto interessante. Quando você se referiu ao fato de que as turmas são diferentes, você praticamente já disse para mim, olha, os estilos são diferentes. Que estilos? Os estilos de aprendizagem. Cada indivíduo aprende de um jeito e a maneira. E se você tiver uma dominância de um determinado estilo, a reação da sala é outra. Então, vou exemplificar. Tem vários que eles chamam de inventários, né? O inventário seriam os questionários a partir do qual você tira alguma conclusão. Então tem o de Felder, de Keirsey e Bates, tem alguns. Esses foram os que eu mais usei. Então, por exemplo, a título de exemplificação, Felder, ele tem dois extremos, ativo e reflexivo, só para contextualizar com Kolbe. E ele tem uma escala que vai de -11 para 1, de 0 até -11, de 0 a +11, entre ativo e reflexivo. Aí então, o que é um ativo? É aquele cara que ele quer aprender, fazendo. O que é o reflexivo? O que já conversamos, o cara que se dá bem com a teoria. Você dá uma aula teórica, ele absorve aquilo, ele aprende, ele vibra com aquilo. Já o cara que é prático, ele fica desesperado. Professor, não vai ter nada aí, uma coisinha para a gente fazer? Porque você vai ficar... E aquele outro... Tem uma outra dimensão de Felder, que é o sequencial e o global. O sequencial é aquele que aprende por etapas, aprende, domina, o professor dá, ele domina, aí o professor vai dar uma outra parte, avançando na teoria. Domina, avança. Então, se você... E o modelo de engenharia é muito sequencial. A gente anda por partes. A gente vai mancando, né? Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, e vai indo. O extremo disso é o global, é o cara que quer ver, tá bom, mas onde está o problema aí? Onde estão os problemas? Onde está a realidade nisso aí? Ele não consegue enxergar. Então, volta ao Kolbe. Quando você fala no porquê, eu já te dei os problemas, já te dei as dimensões. Eles estão lá. Então, quando você pensa no sequenciando global, no global você tem que ter um estilo de aula completamente diferente. Outra dimensão de Felder, visual, verbal. O visual, o que é? O cara que aprende vendo. O verbal, o que é? O cara que aprende escrevendo. Então, se você não projetar, não escrever nada, ele não aprende. Porque ele precisa escrever, ele precisa ver escrito, ele precisa ler. O visual não, ele só precisa ver. Então, se você vai dar aula para visual,
eu recomendaria o seguinte: faça gráficos, diagramas, relaciona uma coisa com outra, puxa a seta daqui para lá, que é onde ele entende as coisas. Ele começa a ver o que puxa o quê. Né? Então, se você vai dar aula para você chega numa sala de aula, você não sabe o que tem ali. Você não sabe que tipo de predominância, se existe uma predominância. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar aula para todos os estilos. O que é? É você dar um pouquinho de verbal, escrever, um pouquinho de visual, de diagramas, um pouquinho sequencial, um pouquinho global, e vai assim. Essa mistura, essa combinação dos estilos de aprendizagem é que faz com que a dinâmica da sala ela seja melhor, no sentido de participação dos alunos. Porque aquele que não segue exatamente aquele perfil, não tem exatamente aquele estilo, ele sabe que daqui um pouquinho, quando você mudar, ele já começa a se interessar. Diferentemente de uma aula, por exemplo, só teórica, onde só o verbal acrescentaria, poderia participar. Então, a experiência que eu tive nisso aí, eu posso falar uma experiência pessoal nisso? O Kolbe tem um teste também. E eu fiz esse inventário. Aliás, eu apliquei para alguns colegas do departamento. E quando eu apliquei para mim mesmo, deu um resultado muito interessante, porque ele cria um polígono para você. Nessas 4 dimensões do Kolbe, ele cria um polígono para ver quanto que você vai na observação reflexiva, quanto que você vem na conceitualização abstrata, quanto que você vai na experiência prática e quanto você usa da experiência concreta. Bom, quando eu fiz o teste para mim, meu polígono deu assim. Eu tinha uma característica lá em cima para a realidade, para o concreto, lá longe para a conceptualização abstrata, no espaço médio para conceptualização abstrata, observação reflexiva, conceptualização abstrata estava no meio, e a prática estava perto do eixo, praticamente zero. A partir daí eu fiz uma reflexão, falei, bom, o que isso significa? Significava que eu me encantava com a minha própria voz. Ou seja, eu me encantava com a teoria. Eu tenho uma observação reflexiva forte, então eu via o encantamento da teoria. Eu gostava daquilo, eu via a lógica, eu via sentido. Eu achava que... Então, eu que gosto da voz. Eu brinco dizendo que eu gostava da minha voz, porque eu não deixava mais ninguém falar. Aí, depois que eu vi isso, eu comecei a mudar. Eu comecei a migrar. Falei, eu preciso esticar esse eixo aqui de algum jeito. Então, o estilo de aprendizagem, quando você se submete a um teste, você também tem essa possibilidade de se remodelar, de ver como é que você se comporta. Porque sem isso, não tem como. O cara vai falar, eu vou dizer para você, olha, você devia... Primeiro que professor não assiste aula de professor. O professor tem que ir ver o outro dar aula. Não para melhorar o outro, mas para aprender, para ver o que o outro faz, interagir. E a gente, infelizmente, não faz isso. Exato. Esse é um ponto bem interessante, porque a gente falando sobre pesquisa e publicação de artigos, nós somos avaliados por pares a todo tempo. O tempo todo. E a gente não aceita a avaliação por pares no ensino, e a gente deveria. Eu acho que um poderia contribuir muito com o outro. Isso com toda certeza. E falando no modelo do ensino de engenharia, né, um modelo tão tradicional e tão fechado que a gente tem várias caixinhas. Cada disciplina é uma caixinha. E se a gente não tomar cuidado, nós, enquanto professores das disciplinas, para tentar unir, né, essas caixinhas, realmente fica algo que quando o aluno termina o curso, ele fala, o que eu aprendi a fazer? O que tem a ver uma coisa com a outra? Exato. Então, mas isso é culpa nossa. Isso é culpa nossa. Né? Nossa. Permite uma intervenção? Se você olhar o modelo curricular hoje, tem aqui em cima um curso, engenharia de produção, vou falar da minha área. Uhum. Desce, aí você separa em 10 semestres, em cada semestre você pendura um monte de disciplinas, e vai assim, primeiro semestre, segundo semestre. Essa é a radiografia nossa. Pega primeiro semestre, bom, tem cálculo 1, tem física 1, e o que acontece é que cada disciplina não conversa com a outra. É como se ela tivesse uma existência por si só. Ela tem um conteúdo, o professor vai dar o conteúdo, mas ele não se pergunta, olha, o que cálculo 2 vai precisar?
se não for ele que for ministrar? O que ele precisa saber? Vai lá com o professor, pergunta, olha, como é que é a ementa da sua disciplina? Deixa eu dar uma olhadinha. O que você precisa que o cara venha? Que pré-requisito ele precisa ter? E, infelizmente, é uma coisa que não acontece. Mesmo nas áreas de formação profissional específica, que é a questão da engenharia de produção, onde eu trabalhei, nem ali acontecia isso. Sabe? PCP1, PCP2, controle de qualidade 1, 2. Se é o meu professor, ele sabe. Agora, se não é, ele também não sabe. E ele também não sabe avaliar quais são as necessidades que a sua, ou quais são as facilidades que a sua disciplina pode oferecer para outras. Ele não ousa entrar em outros assuntos que não seja a disciplina dele. Nisso, a visão sistêmica ajuda. Porque você tem que dar a tua disciplina olhando para o sistema maior. Então, você tem que dizer, olha, eu tenho uma interface aqui, tenho uma interface ali. Quer dizer, o aluno já mais ou menos se prepara. Fala, bom, então eu preciso saber finanças? Precisa. Eu ensinei PCP. Para ministrar PCP, você não consegue... Eu ensino as técnicas, lógico, que são as coisas tradicionais de controle de estoque, programação da produção, previsão de vendas. Mas eu sempre tive o cuidado de dizer o seguinte, ó, mas você faz um plano de produção muito bonitinho, certinho, mas você pode se esquecer de que precisa de dinheiro para fazer isso aí. A empresa precisa bancar o seu plano. Então você precisa ir lá no financeiro e dizer, olha, eu vou fazer esse plano custa tanto. Ah, tá bom, porque senão o financeiro o que vai fazer? Vai aplicar dinheiro. O financeiro, a medida de eficiência dele é dinheiro. Aí você faz a programação da produção. Ó, vou programar, vou fazer dia tal, você tem que fazer produto A, porque o estoque vai durar até dia tal, depois o produto C, depois o J. Aí chega lá na fabricação, o cara faz aquilo que é mais conveniente para ele. Aquele que é mais fácil, aquele que usa melhor as máquinas, o que dá uma utilização constante. Sendo que, às vezes, você precisa aceitar a ociosidade. A máquina precisa ficar parada, determinadas máquinas, porque você precisa produzir outras coisas, porque o estoque vai afundar. Então, é interessante a gente observar a estrutura curricular de um curso de engenharia. Né? Se a gente puder fazer um gráfico, é tipo um organograma. Sei lá, o curso, que seria o diretor, depois desce para cá 10 semestres, 1, 2, 3, e em cada semestre um conjunto de disciplinas. E, normalmente, essas disciplinas não conversam uma com as outras. Então, o que deu a anterior, que é um pré-requisito, ele não sabe o que o outro precisa. E ele não vai também perguntar ao professor, olha, que pré-requisito você quer? O que você quer que o aluno venha sabendo para a sua disciplina? Porque é comum também a gente ter que voltar para trás. Professor, eu não sei isso. Então, você é obrigado a voltar para trás, porque os professores não se conversaram. Isso é comum em todo, até na área de engenharia de produção onde eu trabalhei. A gente quase não conversava. Um professor não assistia a aula do outro, não sabia o que o outro precisava tratar para que ele pudesse continuar a partir dali. Em PCP, onde eu trabalhei, tinha uma outra disciplina, PCP3, que era um outro professor que dava. Então, eu mantinha ele sempre atualizado. E uma das características também que a gente... vamos chamar assim, eu vou usar uma expressão que é típica de teoria dos sistemas, que são sistemas fechados. Sistemas fechados são sistemas que não interagem com o meio ambiente, não trocam nenhum tipo de informação com o meio ambiente. Então, cada disciplina ela se transforma num sistema fechado. Que ela existe por si só, ela não troca nenhum tipo de influência e não é influenciada por nada do sistema mais amplo. O sistema mais amplo seria outra disciplina, o curso em si. Aí o professor esquece de fazer referência à realidade. Olha, mas eu tenho ligação daqui com a realidade. Eu tenho, dentro da minha disciplina de PCP, por exemplo, eu falava para os alunos, olha, o PCP não existe em completa isolação. O PCP interage com a empresa inteira, então ele é muito central, ele é muito vital. Ela depende do controle de qualidade. Se você fizer mal feito, o controle de qualidade vai recusar, você não vai atender a venda. Aí vai ficar devendo. Ou uma partida vai ficar incompleta, você não vai poder botar no navio. Interage com o custo, porque precisa saber, você precisa manter o custo baixo, porque tem um pessoal controlando. Interage com o pessoal de compras. Você falou, ó, eu preciso de material de qualidade, porque se você comprar de baixa qualidade, só olhar preço, o que vai acontecer é que vai ter produto defeituoso. Nós não vamos conseguir entregar. Finanças, ó, vai lá e pergunta, ó, meu plano vai custar tanto, tem dinheiro para isso? Tem, então reserva, que eu vou precisar desse dinheiro para o plano de produção. Se desce no nível abaixo, vai fazer a programação da produção.
você faz uma programação bonitinha, 100% de utilização das máquinas. Aí esquece que falta energia, aí esquece que falta produto, aí esquece que o funcionário falta, esquece que para manutenção. Então a produção tem que interagir também com a manutenção. Quando é que você está pensando em parar? Que máquina você vai parar? Quando vai parar? Quer dizer, então essa visão sistêmica é que PCP permitia. E que às vezes as outras disciplinas também poderiam fazer e não fazem. Permanecem no sisteminha fechado e não observam as relações de influência, que eu quero dizer, como é que você influencia e como é que você é influenciado por. Então, o PCP influencia vendas? Influencia. Como é que vendas influencia o PCP? Então, é uma mão dupla, né? Ela vai e volta, em termos de influência. Legal. E, professor, pensando aqui nas habilidades que a gente entende importantes para o aluno de engenharia levar para iniciar a sua carreira profissional, atualmente, professor Renato, que tipo de habilidades que uma engenheira, um engenheiro que acabou de se formar, por exemplo, aqui na nossa gloriosa Escola de Engenharia de São Carlos, ou em qualquer escola aí no Brasil, quais são as principais habilidades atualmente que uma engenheira ou um engenheiro tem que sair aqui da escola preparado, né, e apto para aplicar essas habilidades? Eu vou responder para você em função da palestra que eu acabei de dar sobre inteligência emocional. Então, sem sombra de dúvida, se o engenheiro não tiver inteligência emocional, ele vai derrapar em várias atividades profissionais. Então, por exemplo, trabalho em equipe. Ele vai ter que trabalhar em equipe, ele tem que saber trabalhar em equipe. Onde é que a gente ensina isso? A gente não ensina. Você bota grupo, vamos formar um grupo, mas aquilo é um bando, né? Não é grupo aquilo é bando. Você, um espertalhão fala, põe meu nome aí e tal. Mas eles não aprendem a interagir, a negociar, a demonstrar a emoção, a saber dar o feedback para o cara, às vezes, negativo. Olha, você não está fazendo de acordo com o que deveria fazer. Ele não sabe nem gerenciar as próprias emoções, ele não sabe como ele é. E nós não preparamos. Aqui é um sistema meio tirânico, né? O professor tem todos os poderes e o aluno não tem nada. O professor é que diz, te põe para fora da aula, te dou nota baixa, te reprovo, e o aluno praticamente não tem nada. E quando ele vai para a empresa, ele tem um chefe, ele tem um líder, que não é desse jeito. Ele tem que negociar, ele tem que saber se posicionar, se expressar. Então, eu acredito muito que é o tal do QE que eles falam hoje, é o quociente emocional, em detrimento do QI, que é o quociente de inteligência. Então, a engenharia, eu vejo que ela foca demais no QI. Formar cara competente em matemática, física, química, geologia, estrutura de hidráulica. O cara é um QI enorme. Quando ele vai para a prática, ele se dá mal. A menos que ele seja um cara de projeto, o cara tranca ele numa sala e fala, fica aí, você só saia daí quando o projeto estiver pronto. Não sai antes, porque se você sair antes, você vai complicar a minha vida. Então, decorrências disso. Trabalhar em equipe, interrelacionamento pessoal, ele acaba se tornando uma uva podre no meio de outras uvas boas, porque ele não tem emocional. E a gente não trata aqui na Escola de Engenharia dessa questão. E estamos falando em termos profissional, né? Não ficar filosofando em cima de emoção, mas expor o indivíduo, o aluno nosso, realmente a situações parecidas com essa, em que ele tenha que negociar, ele não aprende a negociar, não sabe. Ele só sabe driblar, se esquivar, sair por aqui, dar um jeitinho, mas na empresa não tem esse jeitinho. Na empresa você vai ter que fazer face a face, vai ter que liderar. Como é que a gente ensina uma pessoa a ser líder nessa escola? Na engenharia, no modelo atual é impossível. Agora, se a gente migrar para a aprendizagem ativa, que é o motivo da nossa conversa, todas essas coisas ficam mais naturais. Eu vou lá no mercado buscar um problema, na realidade, quem vai, o que faz, com quem vai ter que conversar com gente. Eles não conversam com gente. Gente que eu digo conversa entre eles, mas não acerca de um problema em particular, a definir prioridades. Então eu vejo assim que o modelo em si, ele não favorece a inserção do nosso engenheiro no mercado de trabalho em termos da necessidade moderna. Hoje eles precisam de caras versáteis. Eles falam, eu não quero saber de cara muito inteligente, eu quero um cara que saiba liderar, um cara que saiba comunicar,
E, infelizmente... Vou dar um exemplo para você, professor, que aconteceu esse ano. Infelizmente, eu dou uma aula tradicional, eu estou começando a usar metodologias ativas, né? Aprendendo, errando, mas estou utilizando. Mas ainda sigo aquele padrão mesmo, né? Ortodoxo ali de ensino, eu falo e os alunos passivos. E tem uma aluna minha que deu aula o ano passado para ela. E esse ano ela pediu uma ajuda que ela queria levar um grupo de colegas para a FEICOM, que é aquela feira de construção de São Paulo, tal. E ela não sabia como. Aí eu a ajudei, conversamos com a diretoria também ajudou, arrumou um ônibus. Eu falei, olha, precisa arrumar a turma, precisa encher esse ônibus. Ela, professor, fica tranquilo, nós vamos encher esse ônibus, vamos daqui para São Paulo. E ela me convidou para ir, eu fui como responsável da turma lá, fiquei o dia inteiro com eles lá. Na hora da gente voltar, eu falei assim para ela, olha, você é uma líder. O que você fez, você negociou com o professor, você negociou com o vice-diretor da escola, você conseguiu fundos, conseguiu um ônibus, você negociou com seus pares, você encheu o ônibus e todo mundo ficou feliz. Você é uma líder. Mas veja, como eu não uso metodologias ativas assim de forma frequente, eu só consegui observar essa capacidade dela, esse comportamento de líder, numa situação fora do normal, extra classe, né? Dentro da classe seria praticamente impossível. Exatamente. Foi impossível, porque eu era uma aluna que chamava atenção, fazia perguntas, mas só. Porque ela não podia evoluir mais, né? Não passa disso. O modelo não deixa. Ele bloqueia o aluno realmente. Muito interessante a história. É bem contextualizado isso aí. Professor, estamos chegando aqui, infelizmente, no final do papo aqui, com o professor Renato Bellot. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você foi diretor do CETEP, eu sou o atual diretor, o professor Fábio Guerrini é o vice-diretor aqui. A gente está assumindo numa condição diferente, que a gente tem espaços modernos para atuar, ainda vai ter mais reformas, a gente está trazendo coisas novas aqui. Você que passou pelo CETEP, né, como é que você vê hoje o CETEP e essa mudança, né? Foi uma mudança assim, muito rápida. O CETEP é o Centro de Tecnologia Educacional para Engenharia. Falando em tecnologia, a tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Nos últimos, talvez, 15 anos para cá. Como é que você vê essa maturação do CETEP? Eu vejo com muita satisfação, porque agora ele começa a se parecer um CETEP. Em função da própria estrutura, vamos dizer, da arquitetura que foi montada, das salas de aula, das salas para projetos, das salas para, como essa que nós estamos agora, sala para seminários. E eu posso relatar, quando eu fui diretor, na época, ele era subutilizado. E subutilizado no sentido não de frequência de pessoas, mas subutilizado no sentido de produzir alguma coisa. Ele era usado para fazer transparência, para fazer filmagem, para fotografar eventos, mas ele mesmo não fazia nada, apesar dele ter vindo, de ter sido criado pelo Márcio Giorgetti, que é um cara que ele teve uma tendência forte para ensino de engenharia. Foi ele que trouxe. O primeiro cara que eu ouvi falar em estilos de aprendizagem foi ele. Ele veio da hidráulica. Então ele montou esse centro com uma outra expectativa. E quando eu fui diretor aqui, praticamente era a continuidade do que vinha fazendo. Eu me lembro que eu fui conversar com o diretor, que eu queria implantar um sistema de gravação, trazer internet, e usar o orçamento inteiro anual do CETEP para fazer isso. O que o CETEP hoje faz, né? Daí, as gravações, a resposta foi não, porque não havia prioridade. A gente tinha, isso aqui era uma coisa meio assim, ó, tem que ter um diretor aí. Quem é que mexe com o ensino? O Renato. Então, foi o Renato. Quer dizer, eu praticamente caí de paraquedas aqui. Mas era uma situação em que você não tinha autonomia nem para investimento, nem para melhorar. E hoje eu vejo com uma grata surpresa toda essa estrutura, toda a tecnologia que foi montada aqui. Isso é sinal de que nós vamos começar a dar um pouquinho mais de atenção para aquilo que importa. Não sei se a tecnologia teve um papel fundamental, se o Covid deu outro empurrãozinho, que tivemos que migrar
para a tecnologia tirar a presença física, mas eu sei que os ventos sopraram na mesma direção, na direção do desenvolvimento daquilo que é, na minha opinião, a proposta que o CETEP deve ter, o objetivo que ele deve perseguir, que é ser um centro de propagação de conhecimento voltado para o ensino de engenharia, que é uma área muito carente, que aqui tem todos os pré-requisitos, os recursos para poder seguir em frente e fazer coisas muito boas a partir de agora, como essa atividade que nós estamos fazendo agora. Legal, legal, muito bom, professor. Obrigado por ter contribuído aí, ter feito parte da história do CETEP. E aí o Fábio, agora estamos continuando aí essa história, né? O CETEP completa o ano que vem 45 anos, ele foi inaugurado em 1980 pelo professor Márcio Giorgetti, né? Então, para mim é uma grande alegria aí fazer parte desse grupo. Professor, muito obrigado pela sua presença, o papo foi ótimo, foi de altíssimo nível aí, metodológico, né? Acho que a gente conseguiu mostrar para o público onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? E a gente tem as ferramentas, a gente precisa investir nessas ferramentas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E reforço a você que você tem também uma grande responsabilidade, que não é só manter, né? É fazer isso continuar crescendo. Que eu espero que você faça isso com muita propriedade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Gente, é isso então. Esse é o Engenhando Talks. Até a próxima. Podcast Engenhando Talks. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo.